Ah, meus amados irmãos, é tão bom estar aqui com vocês hoje. Feliz aniversário para a igreja. Tem alguém aqui que fez parte dos primeiros anos aí? Levanta a mão, vamos ver. Olha, uma turminha aí, perseverante. Você sabe que naquela época, com 41 anos, eu tinha 8 anos de idade. E eu estava perdido lá, onde os camaradas foram de moto ontem. Eu estava lá em Cidade Ademar. Né? Olha o mistério aí, Jesus. Era lá da igreja de Cidade Ademar. Enquanto essa igreja estava nascendo aqui, eu também estava crescendo espiritualmente, aprendendo da palavra. Né? Que coisa boa. Oh, glória, aleluia, a igreja sempre caminhando. Né? Parabéns para a igreja, parabéns para vocês que seguem firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor. Eu fiquei tão contente de ouvir relatórios a respeito do que é o esforço missionário dessa igreja. Né? Quanto dinheiro vocês arrecadaram no ano passado para a missão. Que coisa boa. Que coisa boa. Vocês têm coração na obra de Deus. Eu louvo a Deus por suas vidas. É a obra do Espírito Santo no seio da sua igreja. E eu quero dar parabéns também para as mães. Quantas mães? Essa igreja é uma igreja de mães, né? Por isso ela é muito abençoada. Quantas mães? A todas vocês, os meus parabéns. Né? Que é uma tarefa difícil ser mãe, uma tarefa árdua. Eu louvo a Deus por suas vidas, louvo a Deus pelas mães, pela família. Minha esposa, Cristina, que está aqui, cadê ela? Pode ficar em pé, Cristina, para quem não te conhece, poder te conhecer. Está lá ela. Ela cantou bonito aqui, eu canto mal, ela canta bem. Deus nos uniu, por misericórdia a mim, né? Alguém tem que pagar o preço, quem pagou foi ela, e foi uma bênção. Eu quero dizer para vocês que ela pregou essa manhã, ela prega também. Aliás, a gente evangelizava no colégio, lá em Cidade Ademar tem um colégio chamado Martins Pena. Esse colégio é conhecido. O colégio Martins Pena era o meu último ano, tinha 16 anos, 17 anos de idade, estava lá no último ano do colegial, assim que a gente chamava os... Você viu que eu estava aqui na velha guarda, né? Então você já entende meu linguajar, né? Veio das antigas. Eu estava no terceiro ano colegial, então era a minha despedida do colégio. Eu estava me despedindo do colégio, mas eu tinha Jesus no coração, e eu falei assim, eu não posso sair daqui sem falar a palavra. Aí eu reuni os crentes que eu conhecia ali e disse para eles, vamos evangelizar o colégio? E eles falaram, vamos. Aí eu falei assim, quem é que vai pregar? Aí todo mundo falou assim, eu não. Eu falei, eu também não, eu estou aqui animal, alguém aqui para mim saber. Porque eu também não sabia, também. Aí já que ninguém sabia, todos nós fomos pregar a palavra de Deus. E sabe quem foi a melhor pregadora? Ela era minha namorada naquela época. Uma vez ela pregou com tanta unção, com tanta graça de Deus, que as pessoas se converteram. E as pessoas começaram a chorar. Alguns dos que se converteram choravam e não paravam mais. Agora só que já tinha batido o sinal. A gente evangelizava no intervalo, era 15 minutos, o nosso culto era rápido. E as pessoas começaram a chorar, não paravam mais, aquela comoção, né? As pessoas tocadas pelo Espírito Santo, e a gente ali consolando, ei, para, calma, tal. E depois a gente conversa, agora está na hora. E naquela época era muito rigor, era muito rigoroso. E foi assim. Né, que a gente teve que capular uma aula que as crianças não me ouçam agora. Para ajudar aquela irmã em particular que não parava mais. Ela que foi a pregadora. E essa manhã, e a proposta eu falo disso, essa manhã ela trouxe uma mensagem sobre o Dia das Mães. Eu quero resumir assim, a mensagem, não é sobre isso que eu vou pregar, mas só para dar uma palhinha. E eu vi aqui a peça. Na peça, uma das primeiras mães era a mãe possessiva, não foi isso mesmo? Mãe possessiva. E ela falou da mãe possessiva, e tem uma mãe possessiva na Bíblia, e ela falou, o nome dessa mãe possessiva é Rebeca. Sabia disso? Rebeca, a mãe de Jacó, a mãe de Esaú. E ela era muito controladora, muito possessiva e muito protetora, e ela tinha uma preferência pelo filho mais fraco, Jacó, que do ponto de vista dela era o mais fraquinho. Então ela já tomou as dores. E ela era fuxiqueira. Ela ficou ouvindo a conversa do pai. Lembra do Isaac com Isaú? Ele vou te abençoar, Isaú, vai lá, faz uma caça. Ela ouviu uma voz, ela era fuxiqueira, ficava com a orelha atrás da porta. E ela então conspirou contra o seu filho mais velho, Isaú. E conspirou contra o seu próprio marido. E sabe o que ela fez? Dominadora.
Ela disse: Jacó. Ela fez fofoca, era fofoqueira. Bisbilhoteira, fofoqueira. Fez fofoca, chegou para Jacó: Jacó, seu pai vai abençoar o teu irmão mais velho, você vai deixar barato? Então ela instigava a briga, confusão, botava intriga, botava lenha na fogueira. Era a Rebeca. E aí ela disse assim: não vamos, você vai se apresentar diante do seu pai está cego, vamos nos aproveitar de que ele está cego, vamos dar um golpe nele. Meu Deus. Isso fez a Rebeca. Você vai mentir para o seu pai, você vai se fazer passar. Ela disse, e o Jacó falou assim: eu não, se meu pai descobre, ele vai me amaldiçoar. Que caia a maldição sobre a minha vida, disse Rebeca, e não sobre você. Faça o que eu te ordeno. Olha, que mãe possessiva, mandona. Decidiu pelo filho e botou o filho na maior encrenca, e ela própria, e a própria família. E aí vocês conhecem a história. Ela falou de uma outra mãe. A mãe, a mulher de Ló, que era mãe de 2 filhas, Ló, sobrinho de Abraão, tinha 2 filhas. Lembram que quando eles escaparam de Sodoma e Gomorra, ela olhou para trás. Esse fato dela olhar para trás significa, ela abandonou a sua família. Ela estava pegada a Sodoma e Gomorra. Ela olhou para trás, ela abandonou os filhos. E o que a gente ouve por aí, aos montes? Mães que abandonam seus filhos para ir para a balada. Seus filhos pequenos não tem? Tem pais e mães que abandonam seus filhos dentro do carro. Esqueceram de mim. Vocês já assistiram o filme 1 e o 2, né? E tem disso. Que abandonam a sua casa, que pensam mais em si do que... Então tem essa... Ela falou de 2 mães más, mas aí ela falou de 2 mães boas, também para compensar, né? Então, querido, aí ela falou da mãe, que é Ana, mãe de Samuel. E a Ana, mãe de Samuel, ela foi uma mãe devota, uma mãe cumpridora da sua palavra, que ensinou aquilo que a mãe de Wesley, a Suzanne Wesley, ensinou para os seus filhos. Ensinou seus filhos a cumprirem a sua palavra, a levarem a sua palavra a sério. E um dia ela fez uma promessa: se o Senhor me der a graça de dar à luz a um filho, esse filho vai ser de Deus. E quando ela foi mãe daquele menino Samuel, quão difícil não foi para ela quando o menino cresceu, chegou na idade dela entregar conforme a palavra dela. Mas ela foi uma mulher de palavra, ensinou por palavras e pelo exemplo que um homem e uma mulher precisam ser de palavra, precisam ser comprometidos com a verdade. E ela honrou a sua palavra. E o que foi que ela produziu? Um filho como Samuel, íntegro, pessoa de palavra. E por fim, ela falou da maior mãe de todos os tempos. Quem é mesmo? É bom demais, Jesus. Quem é mesmo? Se eu tivesse uma igreja católica, a resposta eu tinha vindo há muito tempo. Maria, vocês têm medo de falar disso? A mais bendita dentre todas as mulheres, quem não foi? Maria, a mãe do Senhor. Um exemplo de mulher, um exemplo de mãe. E ela falou sobre o único mandamento que Maria deu. Sabia que Maria deixou o mandamento? Lá, lembra das bodas de Caná? Quando teve a crise, quando faltou o vinho, quando acabou o vinho, ela deu um mandamento para os servos daquela casa. Ela disse assim: fazei tudo o que ele, Jesus, nos disser. O mandamento de Maria continua válido para nós hoje em dia. Obedeça, Maria. Faça tudo o que Jesus manda. Maria não apontou o dedo para si. Maria não trouxe glória para o seu próprio nome. Maria honrou o nome de Jesus. Maria disse: obedeçam a Jesus. Ela pregou isso hoje de manhã. Amém? Bom, eu posso ir para casa, né? Uma boa mensagem essa agora. Olha, eu quero que você abra a Bíblia. Então eu vou trazer uma mensagem agora para o aniversário da igreja. Bom, uma mensagem que eu ia trazer mesmo que não fosse aniversário da igreja. Deus está falando bastante ao meu coração sobre esse tema, tá? É 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Coloquemos-nos em pé para a leitura deste trecho que vai do 1 ao 10. Diz assim o apóstolo Paulo: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço
um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isto para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê, ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Amém e amém. Vamos falar sobre isso, pode assentar. O apóstolo Paulo orou por muitas pessoas. E normalmente, as pessoas eram curadas. A resposta era positiva. O interessante aqui é que ele ora agora por si próprio, por causa de um espinho na carne, uma enfermidade, como a gente vai lá no livro de Gálatas aprender. Tratava-se de uma enfermidade grave. Ele orou por si. 1 vez, não foi curado. 2 vezes, não foi curado. 3 vezes, e não foi curado. Eu pergunto para vocês aqui: alguém aqui já teve experiência semelhante? Ou seja, alguém aqui já teve a experiência de ter suas orações respondidas positivamente? Levanta a mão. Alguma vez na vida? Muitas vezes? Quase sempre? Oh, é interessante, né? Agora, para vocês mesmos que levantaram a mão, pergunto: já aconteceu de você orar e a resposta não ser aquela que você esperava? Levanta a mão. Todo mundo? Repetiu o grupo. Não é interessante? E a gente fica com a pulga atrás da orelha. A gente fica confuso quando isso acontece. Às vezes a gente fica até indignado. A gente fica bravo com Deus. A gente fica atrapalhado. Será que faltou fé? O que eu fiz de errado? Será que eu estou com algum pecado? Por que não teve a resposta positiva como de outras vezes? Quero contar 2 exemplos. Aprendi com a minha esposa. Um é positivo e outro é negativo, para equilibrar. Quando eu iniciei meu ministério como pastor, eu fui pastor numa igreja lá na cidade de Santo André. E um garoto da igreja me procurou certa vez e ele disse: pastor, eu tenho um amiguinho, um coleguinha, que tinha a mesma idade que ele, ou seja, 8 anos de idade, e ele está com câncer. Ele vai operar amanhã e vai amputar a sua perna amanhã. Você poderia ir visitá-lo na casa? Ele falou assim comigo: pode fazer uma visita para ele, orar por ele? Ele vai, vou arrancar a perna dele amanhã. Ele estava muito assustado com isso. E eu fui conhecer esse garoto, o nome dele era Anderson, o garoto com câncer. Cheguei lá e houve uma empatia entre eu e esse garoto, porque eu nunca tinha visto o garoto. E o garoto alegre, 8 anos de idade, ele veio e já sentou no meu colo, já veio para o meu lado, já começou a bater papo. Eu falei assim: puxa, parece que a gente já se conhece há tanto tempo. E aí eu ouvi a história dele, da mãe dele, da avó dele, conheci a família. E todos tristes e apreensivos, e ele não sabia, o garoto mesmo não sabia o que aconteceria com ele no dia seguinte. Seria o dia marcado. Câncer nos ossos, tinha que amputar a perna inteira. Orei por ele.
Fui visitá-lo no hospital no dia seguinte, antes da cirurgia. Orei novamente. Eu tinha expectativa de que Deus o curaria, mas a perna dele foi amputada. Isso acabou comigo. Isso me deixou arrasado. Isso me deixou triste. Quase sentia como se a minha própria perna fosse tirada. Eu amei aquela família, amei aquele garoto. Partilhei daquela dor, eu chorei com os que choravam. E passei a visitar aquela família toda semana. E fui acompanhando e falando toda vez que eu ia, eu falava um pouco do Evangelho. Nenhum deles era crente, nenhum deles era de Jesus, não conheciam nada da Bíblia. Eu fui falando do Evangelho, falando da Bíblia, ensinando para eles, sempre indo ensinando, e eles muito receptivos, abriram o coração. Meses se passaram, mais ou menos foi um processo de 5 meses. O garoto foi piorando, 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 piorando. Orava, jejuava, intercedia, rogava, e ele foi piorando, piorando. Chegou um momento em que até um calombo saiu da sua cabeça. O câncer já tinha tomado conta nos ossos percorridos. Ele tinha um calombo assim. Estava careca, estava acamado. Ele era o melhor skatista, o mais esportista de todos os seus irmãos, cheio de vida, e agora se encontrava naquela situação. Mas ele abraçou a fé. Ele abraçou a fé em Jesus, mesmo não ficando curado. E na semana em que ele vai falecer, ele disse para mim: você pode me batizar? Eu quero me batizar. Eu conversei com os pais, e os pais disseram: sim, pode batizar. E ele foi batizado por aspersão, né? Derramei água na cabeça dele, porque ele não podia nem sair da cama. E eu o batizei. E eu ouvi ele falar para a mãe: mãe, eu não quero morrer. Não me deixa morrer. Vocês não imaginam, talvez imaginem, talvez já tenham passado. Não sei, isso é terrível. É um drama. Puxa, o que é isso? Ele vai morrer com 8 anos de idade. Eu vou no funeral, eu e minha esposa fomos ao velório. Chegamos lá, é o velório no cemitério onde se daria o enterro. Quando eu chego lá, a mãe estava chorando, como você pode imaginar, uma mãe é capaz de chorar por um filho de 8 anos de idade que morre assim, que é tirado dela desse jeito. Hoje é dia das mães, então você imagina, você que é mãe, como ela chorava, angustiada, desesperada, ela gritava, ela berrava, ela estava inconsolável. Mas ela tinha um outro filho de 12 anos, eu não sabia o que dizer para ela, eu estava ali do lado e via aquele drama, e ela estava me fazendo chorar também. Aliás, tudo ali me fazia chorar também. Eu não tinha muito o que dizer, eu estava tão arrasado, não tão, talvez, não tão, mas eu estava bastante arrasado. Bem, o impressionante foi que aquele garoto de 12 anos ouviu todas as ministrações, todas as instruções da palavra de Deus. O nome dele era Wellington. E o Wellington, com 12 anos, vendo a sua mãe assim, angustiada e tão triste, tão abalada e tão arrasada, ele disse para a mãe, ele disse, gritando para a mãe, para ver se a mãe conseguia ouvi-lo: mãe, não chora assim, mãe, não chora assim não, mãe, não precisa chorar assim tanto, mãe, porque o Anderson agora está lá com Jesus no céu, andando de skate com Jesus no céu. A mãe parou de chorar, estancou o choro. O menino dela não estava mal, o menino dela estava nos braços do Deus da vida. Aleluia. A gente não sabe por que a gente passa por isso, por que a gente passa por aquilo, a gente não entende, a gente não tem todas as respostas, mas uma resposta a gente pode ter: que Jesus nos ama, a despeito da nossa aflição, a despeito da nossa angústia. Mas por que Ele não curou? Deus tem planos que vão para além da nossa compreensão. Aleluia. O que eu posso dizer para vocês é que aquela família basicamente inteira se converte. Quando termina aquele velório, o enterro, eu vou para a casa deles e a gente senta assim no chão da sala. Tinha sofá, mas a gente resolveu sentar no chão da sala, e eu comecei a falar com eles e todos estavam abertos, ouvindo, estavam em paz,
como se o céu tivesse descido naquela casa que naquele dia tinha enterrado um garoto de 8 anos. Eu falava sobre o céu, falava sobre o amor de Deus, sobre o cuidado de Deus, sobre a esperança bendita que a gente tem de rever entes queridos, da ressurreição. E eles recebiam isso. E era, sabe, começamos a fazer culto naquela casa. Eu fiquei naquela igreja apenas 1 ano. Depois que eu saí de lá, os cultos continuaram com outras pessoas. Depois de 7 anos, fui visitar aquela mesma igreja e eles me disseram: sabe, aquele culto que você começou naquela casa assim, continua até hoje. Aleluia, Jesus. Mistérios. Bom, eu não tenho todas as respostas, mas eu sei que teve uma outra ocasião, inclusive tive com ele essa semana, ele foi nos visitar, o irmão José Luiz Rosa, da igreja de Vila Bonilha, que é tesoureiro do Concílio Noroeste hoje. Só para identificar, essa pessoa tem nome, SIC, RG. Esse homem estava atordoado. Era um culto de quarta-feira, pouca gente na igreja, e a Cristina estava do lado de fora. Ele passou ali meio perdido, querendo entrar, não querendo entrar. Então ela deu uma forcinha e trouxe ele para dentro. E ali ele vai aceitar Jesus. Mas ele falou assim: vamos visitar a minha casa, minha esposa. E a esposa dele não gostava de crente, nem muito menos do fato dele ter se convertido. O nome dela é Sueli. Vou dizer isso porque ela já tem um milagre. A gente foi fazer uma visita lá na casa deles. E ela recebeu a gente, digamos, por respeito ao marido. Mas não tinha muito aconchego, não tinha muito carinho, não estava muito aberta. E a gente percebeu aquela distância, aquela barreira que existia. Uma única vez, um único contato eu tive com ela naquela ocasião. Passado um tempo, o seu José Luiz se batizou, se firmou, e ela não queria nem saber da igreja. Mas ela teve uma doença terrível, pancreatite aguda, e os médicos abriram para fazer a operação, fizeram uma cirurgia, e quando abriram, constataram que o pâncreas havia se dissolvido. Não tinha mais pâncreas, tinha virado líquido. Os médicos fecharam ela de qualquer jeito, e o irmão José Luiz vai me ligar. E ele diz assim: uma junta de médicos acaba de operar minha esposa, e constatou assim, e eles disseram que ela vai morrer nas próximas horas. Nas próximas horas. E eu já preparei, já entrei em contato com a funerária, já chamei todos os parentes e estamos preparando tudo para o enterro. Foi isso que ele me disse. E aí Deus, eu só posso explicar isso como algo de Deus. Amém. Eu humanamente jamais faria algo do jeito que eu fiz. Não sei o que deu em mim. Na verdade eu sei. Mas eu não sei como é que isso acontece. Eu não posso explicar. Só sei que eu disse para ele com muita fé. Eu falei: irmão José Luiz, sua esposa não vai morrer. Amém. Não vai morrer. E eu orei com ele ali pelo telefone. Tentei consolá-lo e animá-lo. Depois eu disse para mim mesmo, botei o telefone e falei assim: quem foi que eu acabei de falar? Aí, oração, jejum, liguei para toda a igreja e falei: não vou ficar nessa briga sozinho, não. Por favor, irmãos, ore. Ai, meu pai. Né? A gente não é assim como Pedro? Senhor, o Senhor está andando sobre as águas? Se é o Senhor mesmo, então eu quero andar também. Que fé de Pedro, né? De repente, depois, um pouquinho vento, o balanço do mar, e a gente já começa a afundar. Então, mas aí eu fiquei firme, quis afundar. Mas falei: orei. E aí Deus foi dando mais fé. E ela não morreu naquela noite, era uma sexta-feira. Oramos no sábado, ela não morreu no sábado. Chegou o domingo, culto. Estávamos no culto e toda a igreja orava. E aquela fé que Deus deu para mim, deu para toda a igreja. Toda a igreja sentiu mesmo, as crianças sentiram mesmo. Ela não vai morrer. Compramos aquela briga. Foi uma coisa de Deus, do Espírito. Nem sempre é assim. Deus quis curá-la de um jeito maravilhoso. Sabe? O que eu posso dizer para vocês é que o irmão José Luiz entra na igreja com seu filho que ainda não era crente. Toda
o filho vai se converter, o outro também, ele entra e diz assim: acabamos de vir do hospital, os médicos não sabem porque ela ainda está viva, mas dizem: não alimente nenhuma esperança, porque é irreversível o quadro dela, ela ainda vai morrer. Fala assim: não, nós precisamos orar. Bom, passa a segunda, terça, quarta, quinta, ela não morre. Aleluia. Quinta-feira eu estou visitando ela na UTI, pela primeira vez. Então depois daquele primeiro encontro, é que eu estou encontrando com ela na UTI. Ela só tinha me visto uma vez. Quando eu entro na UTI, ela me vê e ela diz assim: pastor, como se eu fosse pastor dela. Olha aí o mistério, Jesus. Pastor, Jesus me visitou nessa noite. Ela não era crente. Ela disse: Jesus me visitou aqui no leito. Eu creio, Jesus. E hoje de manhã, ele em pessoa veio, ele me tocou. E hoje de manhã, fizeram ultrassom e meu pâncreas está reconstituído. Está vivo até hoje. Foi presidente da Sociedade de Senhoras Mulheres lá de Vila Bonilha. Foi batizada, foi salva. Vai lá conversar com eles, para ver se não é do jeito que eu contei para vocês. É verdade. Que coisa maravilhosa. Por que num caso houve cura, por que no outro caso não? Voltamos para o texto. Paulo que orava, tantos milagres. A gente vê no livro de Atos quantos milagres. Mortos ressuscitaram. Coisas mais complicadas e mais difíceis foram realizadas. De repente ele ora uma vez. Ele bastava orar uma vez e já acontecia. Orou duas, orou três e não foi curado. E a gente vai ver, Paulo explica que Deus, em vez de curá-lo, dá uma resposta que não era a resposta que Paulo queria receber a princípio. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E essa enfermidade é para teu próprio bem. É para te manter humilde, porque você recebeu revelação demais. Eu quero que você continue o mesmo Paulo humilde de sempre. É para o bem da tua alma. Porque as dores, aí Paulo vai falar, as tribulações, são conclusões posteriores, não desse texto, mas que você vai ouvir da boca de Paulo, aqui e acolá. As tribulações do tempo presente não são para comparar com a glória que está para ser revelada. Aleluia. Nós ainda gememos, diz o apóstolo Paulo. Nós ainda gememos, habitamos numa tenda que está num processo irreversível de degradação contínua, ou não? Nós já somos novas criaturas. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos e graças espirituais. Já somos novos, tudo se fez novo, tudo em sentido espiritual, mas físico, a gente começa a perceber que a carne é a mesma, né? A gente olha lá no espelho e o rosto ficou muito diferente depois da nossa conversa. Vai ficar mais alegre, né? Vai ficar mais em paz. Mas a gente percebe que se bater dói. A gente percebe que a cabeça da gente ainda tem uns lapsos de memória, que a gente, com o passar do tempo, a engrenagem vai ficando, né? O Agostinho, cadê o Agostinho? O Agostinho joga bola bem, vai jogar bola com você, ele joga bola toda segunda-feira. Mas o Agostinho jogava bola comigo tempo atrás, aí quando eu era mais moço. Aí pergunta para o Agostinho como é que era. Agora o Agostinho está jogando comigo agora. 50 anos de idade. Então, vamos dizer, depois de 30 anos, faz uma diferença, gente, esse negócio de jogar bola. Não é não? Você está entendendo? O Pelé foi o maior, mas vai jogar bola com ele hoje. A molecada dele tem hora, ele nem joga, ele se atreve. Vai passar o que? Vergonha? Você está entendendo que o tempo deixa marcas? É irremediável, não dá para ficar repreendendo e amarrando as rugas, a queda de cabelo, a meieira, a gente vai ficar velho. Não dá. Eu não quero que doa, eu não quero que sofra, eu não quero morrer, eu vou amarrar a morte. Calma. Isso vai acontecer na segunda vinda de Cristo.
Diz o apóstolo Paulo, nós ainda gememos. E sabe por que a gente se curva com o passar do tempo? Porque a terra nos chama. Vem cá, isso é mercadoria minha. Da terra fomos formados, para a terra voltaremos. Oh, meu Deus. Eu não quero assustar ninguém, mas isso aí é a nossa história. É a história dos nossos avós, bisavós, pais. É a nossa história. Ainda gememos, sofremos. A cura que Cristo propiciou em termos materiais e plenos ainda está por vir. Ainda esperamos. E se esperamos é porque ainda não temos. Concorda comigo? Sim. Se a esperança é ainda uma das principais virtudes do cristianismo, é porque ela se faz necessária. Aleluia, Jesus. E se faz necessária porque nós não temos tudo. Nós ainda aguardamos que o nosso corpo, que é mortal e incorruptível, se revista de incorruptibilidade. Mas Jesus cura. Mas a cura que Cristo propicia para nós ainda é parcial em termos físicos. Ele ressuscitou Lázaro? Ressuscitou. Lázaro vai morrer de novo? Vai. Já te curou de gripe? Já, né? Você ficou gripado de novo? Está entendendo o que eu quero dizer? Eu não estou diminuindo a obra de Cristo. Eu estou mostrando para vocês que aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz só vai ser experimentado na sua totalidade, na sua plenitude, por ocasião da segunda vinda de Cristo. É isso mesmo. A gente precisa cair a ficha, precisa discernir. O que nós temos hoje? As primícias. Não é isso que diz? Os primeiros frutos. Os primeiros frutos não é a colheita plena. A gente tem um gostinho do céu aqui na terra. A gente tem uma parte daquilo que é tremendo que Jesus conquistou para nós. Quero explicar isso melhor. Páscoa judaica, Pentecostes judaico, duas festas. Jesus transforma essas duas festas em ocasiões cristãs, em festas cristãs. Ele transforma a Páscoa judaica na Páscoa cristã. Ele torna-se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a nossa Páscoa. Ele morreu por nós. O seu sangue derramado nos dá vida. Poxa, a Páscoa. O que acontece 50 dias exatos depois da Páscoa? Na festa de Pentecostes, por isso tem esse nome, Pentecostes, 50 dias depois. Ela é também conhecida como festa das semanas, porque acontecia 7 semanas depois da Páscoa. E ela também era conhecida como festa das colheitas. Festa das colheitas. Por quê? Porque, ou festa das primícias, tinha todos esses nomes. Por quê? Porque se dava 50 dias depois da Páscoa a celebração da colheita dos primeiros frutos. Dos primeiros frutos daquilo que foi plantado lá na Páscoa. Quero conversar com vocês sobre a simbologia, o significado disso, que é tremendo para nós. Não foi à toa que Jesus tenha derramado o seu Espírito no dia da festa da colheita dos primeiros frutos, na festa das primícias. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Ele não é toda a nossa herança. Ele já é para nós hoje uma garantia, um selo, uma antecipação do futuro de Deus. Aleluia, Jesus. Mas Deus tem muito mais para nós. Que está por vir. Que está por vir. Os primeiros frutos do Espírito. Pentecostes. As primícias. O que isso significa? Que nós, por antecipação, já gozamos uma porcentagem do reino de Deus. Uma porcentagem do poder de Deus. Uma porcentagem de tudo aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz. Um dia vamos experimentar a plenitude de tudo isso e nunca mais uma só lágrima será derramada no nosso rosto. Não é? Uma única dor nós teremos, uma única enfermidade, viveremos para sempre, mas até lá nós vivemos nessa tensão daquilo que nós já temos em Cristo e daquilo que ainda nos falta. E as curas e as bênçãos que temos em termos físicos, elas são
como primícias, primeiros frutos. Ainda vamos sofrer. Jesus prometeu: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a vitória é tua. Há muita batalha espiritual. E por falar nisso, meu livro está saindo ainda. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Eu toco nesses assuntos. Há muita batalha. Por que nós batalhamos ainda? Por que nós temos que guerrear ainda? Porque a batalha da cruz, por mais tremenda vitória que Cristo tenha conquistado, não foi a última. A última batalha é por ocasião da segunda vinda de Cristo, a batalha do Armagedon. Lá ele vai destruir o anticristo, lá ele vai destruir o dragão, lá ele vai destruir a antiga serpente, lá ele vai destruir o mal, lá ele vai dar início ao novo céu e à nova terra. É isso aí, Jesus. Até lá nós gememos, mas padecermos, como diz o apóstolo Paulo, em todas estas coisas somos mais do que vencedores. E que coisas ele estava dizendo? Morte, perigo, nudez, espada, fome. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Já somos mais do que vencedores, mas temos que continuar batalhando, guerreando e vencendo. Porque a última batalha ainda está por vir. E Cristo quer que nós nos tornemos vencedores. Ele tem muitos propósitos através das tribulações da vida. Muitos propósitos, como vemos no livro de Jó, que as tribulações pelas quais passou Jó foram para bem. O apóstolo Paulo também diz a mesma coisa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você confia em Jesus? Amém. Confia no amor de Deus? Aleluia, glória a Deus. Então saiba do seguinte, que Satanás, antes de vir atazanar a tua vida, precisa de pedir permissão para alguém. Não é não? Não vem tentação sobre-humana contra nós. Deus usa o diabo, as provações, as enfermidades, a morte e qualquer circunstância para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso bem maior. Confia em Deus sempre. A gente cantou hoje um cântico aqui que parecia... O pessoal já sabia que a gente ia pregar sobre isso, mas não sabia. Que fala sobre, não importa a circunstância, eu vou te louvar. O Jó disse isso: ainda que ele me mate, eu louvarei. Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Abacuque falou: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja, assim, produto da vide, vacas no curral, né? Produto da oliveira minta, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele faz com que os meus pés sejam como os das corças, para andar em lugares, as cabras montesas, em lugares altos, difíceis. Deus nos aperfeiçoa, Deus está conosco, o que Ele prometeu Ele cumpre. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus é poderoso para nos curar instantaneamente. Ele é poderoso para nos curar através da sabedoria humana. É poderoso para nos curar sem remédio nenhum. É poderoso para nos dar vitória. A porta que Ele abre ninguém pode fechar. Mas o que nós precisamos, acima de tudo, é confiar no Senhor, entregar a nossa vida na mão de Deus, entregar a nossa alma na mão de Deus e dizer: a tua graça me basta, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, aí é que Deus é mais abundante na minha vida. Tem uma frase de alguém que a gente não sabe quem foi, mas que é muito, muito, muito boa. Ele diz assim, ou a frase diz assim: os que servem a Cristo, ou melhor, para os que servem a Cristo, basta um dia tê-lo conhecido. Como recompensa, basta um dia tê-lo conhecido. Isso não basta para você? Um dia ter conhecido o ser mais poderoso do universo, que por amor a você veio a esse mundo, morreu na cruz, se importa com você? Isso não basta. Confia nele. Se ele já se deu por você, como não vai dar tudo para você? Aleluia. Como não vai cuidar de você? Como não vai fazer o milagre que você precisa na hora certa? É verdade, Jesus, eu creio.
Como vamos nos sentir abandonados, como joguete nas mãos dos homens e das circunstâncias, quando temos Deus por nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente pode dizer, como Jesus disse para Pilatos: Pilatos disse, você não sabe que eu tenho poder para te matar e para te soltar, e não diz nenhuma palavra para te defender? Sabe o que Jesus respondeu para Pilatos quando ele disse isso para Jesus? Jesus disse para Pilatos: nenhum poder você teria se do alto não tivesse vindo. É Deus quem tem o poder, não Pilatos. É Deus quem tem o poder e não o diabo. É Deus quem tem o poder. Louva a Deus, confia no Senhor. É Deus quem tem o poder. Graças a Deus, aleluia. E se Jesus vai para a cruz, é porque Deus tem um propósito tremendo através daquela cruz. E se Ele disse que a gente tinha que carregar a nossa própria cruz, não se sinta mal por isso. Confia, porque esse é um caminho de vitória. O caminho da cruz é um caminho de vitória. Graças a Deus, aleluia. Deus abençoe vocês, meus amados irmãos. Glória a Obrigado. Deus, aleluia.